dissessem que o último livro da Bíblia, o Apocalipse, foi na verdade o primeiro a ser escrito? E se essa simples mudança de ordem alterasse por completo o significado de tudo o que vem a seguir, incluindo os Evangelhos? Pois bem, é exatamente isso que vamos explorar. A teologia de impacto, uma teoria que promete virar do avesso muito do que pensávamos saber. Vamos diretos ao ponto nevrálgico. E se o livro do Apocalipse, que sempre associamos ao fim dos tempos, fosse, na realidade, o ponto de partida? E se o seu autor não fosse o apóstolo João, já no final da vida, mas sim João Batista, antes mesmo de Jesus começar o seu ministério? É esta a premissa, absolutamente radical, que vamos desembrulhar. Então, temos de um lado a visão tradicional. João, o evangelista, a escrever o Apocalipse por volta de 95 depois de Cristo, como uma profecia para o futuro. E do outro, a teologia de impacto, que inverte completamente o cenário. João Batista é o autor e escreveu-o antes de Cristo, não como uma profecia, mas como o guião, a lei que define todo o Novo Testamento. E atenção, esta mudança é muito mais do que um mero detalhe histórico. É, segundo esta teoria, a chave que abre uma forma inteiramente nova de ler a Bíblia. O Apocalipse deixa de ser um livro sobre um futuro distante para se tornar a Constituição, a lei fundamental e imutável que dita cada evento dos Evangelhos. Ok, mas o que é que isto significa na prática? O Apocalipse ser uma lei? Pensem nisto. Uma profecia pode ser evitada, as pessoas podem arrepender-se e mudar o desfecho. Uma lei, pelo contrário, tem de ser cumprida. Nesta perspectiva, o Apocalipse não é um aviso sobre o que pode acontecer. É um decreto divino sobre o que tem de acontecer. Não há aqui espaço para interpretações simbólicas, apenas para um cumprimento literal. E se o Apocalipse é uma lei, qual é então o seu artigo principal? De acordo com esta teologia, é um padrão universal que se repete vez após vez. Qualquer ser humano que tenha um encontro direto com a presença de Deus tem, obrigatoriamente, de passar pelo mesmo processo. Um processo inevitável. Morte e ressurreição. A ideia base até é antiga. A Bíblia diz que ninguém pode ver a face de Deus e continuar a viver. A teologia de impacto pega nisto e leva-o ao extremo mais literal possível. Defende, categoricamente, que todos os que tiveram um contacto direto com o divino, desde Abraão, passando por todos os profetas, até João Batista, passaram por uma morte biológica, real, seguida de uma ressurreição para poderem cumprir a sua missão. Este processo acontece sempre em 3 fases muito claras. Primeiro, o encontro direto com a presença esmagadora de Deus. Segundo, a morte física como consequência inevitável desse encontro. E terceiro, a ressurreição que capacita a pessoa com uma nova natureza, preparando-a para a missão que lhe foi designada. E é aqui que começamos a ver o poder desta reinterpretação. Lembrem-se da história do profeta Elias, que foge e se esconde numa caverna. Tradicionalmente, vemos a caverna como um refúgio, um lugar seguro. Mas nesta leitura, a caverna não é um esconderijo, é uma sepultura. Elias entra ali e morre. A voz de Deus que ele ouve a seguir não serve para o consolar, mas sim para o ressuscitar e enviá-lo para a sua próxima missão. Ora, se este padrão se aplica a profetas poderosos como Elias, isso leva-nos à sua aplicação mais radical, mais surpreendente e, para muitos, mais chocante. A Virgem Maria. Segundo esta teologia, a anunciação do anjo Gabriel não foi apenas uma mensagem. Foi o evento que desplotou o mesmo e inevitável processo de morte e ressurreição. A teologia de impacto olha para esta conhecida passagem de Isaías e faz uma pergunta muito audaciosa. E se isto não for uma metáfora sobre a nação de Israel? E se for uma descrição biológica, literal, do ventre de Maria? O que é que poderia fazer com que o seu ventre se tornasse uma terra seca? A resposta para esta linha de pensamento está precisamente nas palavras do anjo Gabriel. A sombra do Altíssimo que a iria cobrir não era uma imagem poética de proteção. Era o evento real do encontro direto com a divindade. E, seguindo a lei apocalíptica, a consequência inevitável foi a sua morte biológica. Portanto, a sombra torna-se a causa direta da sua morte. A lógica teológica aqui é a seguinte: para que Cristo pudesse ser concebido num ventre perfeitamente puro, sem qualquer vestígio de pecado, o corpo de Maria tinha de cessar toda a sua atividade biológica. Tinha de se tornar literalmente essa terra seca. A sua morte, por mais paradoxal que pareça, foi o que abriu caminho para a entrada da vida no mundo. A sequência de eventos, então, é completamente reescrita. Primeiro, a anunciação e o encontro divino, que resulta na sua morte. Segundo, a conceção de Cristo no seu ventre, que a ressuscita imediatamente. E terceiro,
E é aqui que a teoria nos leva a um território ainda mais sobrenatural, a sua viagem para visitar Isabel. O Evangelho de Lucas diz que Maria foi às pressas visitar a sua prima. Mas como é que a expressão às pressas combina com uma viagem de 145 quilómetros por um terreno montanhoso, uma jornada que demoraria, na melhor das hipóteses, vários dias a pé? Como é que se reconcilia esta urgência com a logística da época? A resposta, dentro desta teologia, é que não foi uma viagem convencional, foi um transporte sobrenatural, uma translação, tal como os profetas Ezequiel ou Filipe foram arrebatados pelo Espírito e movidos de um lugar para o outro. Também Maria, agora ressuscitada e com uma nova natureza, teria sido transportada instantaneamente. Argumenta-se que esta é a única explicação que faz justiça à urgência descrita no texto. Bem, e se Maria passou por este processo para receber Cristo, como é que o próprio Cristo se encaixa nesta lei apocalíptica? É aqui que todas as peças se juntam. Jesus opera sob a mesma lei, mas a sua experiência é absolutamente única e acaba por redefinir tudo. Lembrem-se, o batismo de João implicava morte e ressuscitação para lavar os pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Então, por que foi batizado? Segundo esta teologia, ele não precisava de arrependimento, mas submeteu-se ao juízo para cumprir toda a justiça. Foi um ato legal, não foi simbólico. Ele aceitou um julgamento que não era seu, e é por essa razão que, ao contrário de todos os outros, não precisou de morrer e ressuscitar naquele momento. E agora, chegamos a um dos pontos mais fascinantes desta teoria. Quando Jesus é tentado no deserto, ele responde citando as Escrituras. Tradicionalmente, assumimos que está a citar o Antigo Testamento, mas a teologia de impacto diz que não. Diz que ele está a citar a nova lei, o Apocalipse de João Batista. E ao dizer, não tentarás o Senhor teu Deus, ele está a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Está a citar a lei e a identificar-se como o próprio Deus dessa lei que está a ser tentado. Com todos estes elementos em cima da mesa, como é que fica então a nossa compreensão de toda a narrativa do Novo Testamento? A perspectiva muda radicalmente. Vamos recapitular os pilares desta visão. Primeiro, João Batista é o autor do Apocalipse, que é, na verdade, o primeiro livro. Segundo, o Apocalipse não é simbólico, é uma lei literal. Terceiro, o contacto direto com Deus causa morte e ressurreição literais. E quarto, o ponto culminante, a morte de Cristo na cruz extingue a condição legal do pecado para sempre. E qual é o resultado final de tudo isto? É uma mudança total de paradigma. A antiga aliança, baseada numa relação de pecado e julgamento, termina com a morte de Cristo. A partir desse momento, o pecado, enquanto condição legal, deixa de existir. Inaugura-se uma nova era universal, a da ressurreição e da graça, na qual a humanidade já não nasce sob condenação, mas sim com acesso direto à vida. E termino com esta pergunta para reflexão. Independentemente de se concordar ou não com esta teologia, ela obriga-nos a olhar para os textos de uma forma diferente. Se o Apocalipse não for sobre o fim, mas sobre o princípio, se for a lei que regeu os evangelhos, que outras certezas que temos sobre a Bíblia poderiam afinal não ser tão certas assim?